Os dispositivos quebra-vácuo, eles precisam ter uma força negativa para gerar uma pressão negativa para testar. Nós temos lá, né, aquele vacômetro, aquele equipamento que tira, né, que é o vacômetro que usa para medir e a bomba de vácuo para puxar o ar. Então imagina que o dispositivo em si, ele é muito parecido com o dispositivo comum da calibração de uma válvula, uma PSV comum, pressão positiva. Mas ao invés dele soprar, né, ele geralmente demora um pouco mais, porque para fazer, mesmo que a câmara ali, a área da válvula é pequena, você tem um certo tempo para gerar aquele vácuo e gerar uma pressão para abrir a válvula. E não é qualquer bomba de vácuo que vai conseguir fazer isso. Então precisa de uma bomba bem potente, né? Ainda mais se você tem lá próximo de um negativo, né? Eu tenho uma válvula de segurança aqui, uma válvula quebra-vácuo de menos 0,8, por exemplo. Já é muito mais complicado, né? Talvez algumas bombas não vão conseguir puxar, né? Já outras com menor, né, pressão, 0,3, 0,2, essas já são mais fáceis. Mas a princípio é muito parecido. Tem que ter, ao invés de um manômetro, você vai ter que ter um vacômetro, né, calibrado para fazer a medição. Agora tem, cara, uns negócios muito loucos, né, que a gente encontra e a própria norma NR13 ela apoia. Um exemplo, algo que a gente vê muito, isso vê em tanques, né, que às vezes trabalham com... Tem ali por causa da intempérie, às vezes pode ter uma falta de ar, né? Uma ausência de oxigênio, de ar dentro dele. E isso pode gerar um vácuo. Então ele tem lá uma válvula quebra-vácuo nos equipamentos. E às vezes alguns vasos de pressão que trabalham com pressões baixas, negativas baixas, tem um sifão que a gente chama, né? Ou selo hidráulico. O que é um sifão ou um selo hidráulico? O sifão é um tubo que fica... parte do tubo fica dentro do equipamento e a outra parte ele desce e faz uma curva para cima. E ali naquela curva tem água. Claro que o diâmetro desse tubo e a quantidade de água são calculados. Precisa ser com base na própria pressão interna. Então eu vou dar um exemplo. Eu tenho um equipamento que tem uma PMTA de 0,3 kgfm por centímetro quadrado negativo. 300 gramas. Então imagina que eu vou colocar uma quantidade de água dentro desse tubo e num diâmetro de tubo que atenda a vazão e que atenda a essa pressão de PMTA. Então se eu colocar, por exemplo, um tubo muito grande, com uma quantidade muito grande de água, vai chegar no menos 0,3 e a água ele não vai expulsar a água ou puxar a água para dentro. Ele vai ficar ali a água, né? E aí o equipamento pode entrar em colapso. Não, mas eu calculei, tá tudo certo, o meu selo hidráulico ou o meu sifão. O que acontece? A hora que chegar nessa pressão de 0,3, é como se o equipamento fosse uma pessoa chupando um canudo, né? Vai sugar esse líquido para dentro e aí esse líquido vai entrar e vai abrir, vai dar acesso externo ao equipamento. Então o equipamento ficaria aberto para a atmosfera nesse momento e não entraria em colapso. Isso é aprovado pela norma NR13. Então é um dispositivo que qualquer pessoa pode fazer, desde que seja calculado e comprovado o cálculo para aquela PMTA, mas atende a NR13 como um dispositivo de segurança. Você vê que legal? Então você tem alguns dispositivos mecânicos, que são válvulas quebra-vácuo, e você tem esse dispositivo que é um dispositivo hidráulico, que é um selo hidráulico, que também atende a norma NR13. E além disso tem os discos de ruptura, né? Que dependendo do equipamento, do tipo de processo, vale muito a pena, porque um disco de ruptura ele é um dispositivo de segurança que ele não abre, principalmente se for bem calculado, ele basicamente ele vai ficar ali a vida toda junto com o equipamento e ele não vai precisar ser substituído e nem trocado por nada, porque ele é um equipamento que só vai romper quando for solicitado. E geralmente os cálculos são bem feitos para que isso não aconteça, né? Mas é um dispositivo de segurança também válido e muito usado para equipamentos que trabalham com vácuo.